Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Layer Talk, que tem a missão de trazer profissionais que geram impacto por onde passam, para compartilhar experiências, a nos atualizar também das últimas tendências. A gente já estava num papo bom aqui, a gente vai continuar ele, e também para a gente conhecer a jornada dos profissionais, de pessoas que estão transformando o mercado, o universo de marketing, vendas, inovação, negócios, não é isso, Lê? É isso. Só para lembrar que esse é um podcast do projeto da Layer Up, um ecossistema digital de marketing, vendas, inovação e negócios. Eu sou a Letícia Previati e hoje eu tenho aqui uma figura que eu posso dizer que é uma das figuras que mais impactou o universo do marketing digital. Sem dúvida. Um dos precursores. É difícil, eu sei, eu sou disléxica. Precursores, bota na tela. Precursores do marketing de conteúdo aqui no país e com histórico foda, poderoso. Eu vou até pegar o meu celular porque assim, eu consegui falar esse currículo, cara. Tem 100 anos pra ter esse currículo, né? É certeza que ele vai tirar um zíper aqui e vai sair um senhor de... Não, brincadeira. Ele é formado em publicidade pela UFMG, designer gráfico pela UMG e pós-graduado em design de interação pela PUC Minas. Provavelmente tem vários certificados da Rock Content no currículo. Provavelmente. Co-fundador da Rock Content, uma das maiores empresas de marketing de conteúdo no mundo, se a gente pode ainda usar esse termo. Aham. E agora criador do P by P. Falei certo? Falou certo? Boa. Bom, e é capaz de tirar lições de marketing até de aparecimento de OVNIs. De OVNI, é verdade. Eu fiz um vídeo sobre isso. Bom, temos aqui Vitor Peçanha, que é o nosso convidado. Vitor, obrigada por aceitar esse convite. Bem-vindo ao Layer Talks. Obrigado por me convidar, gente. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais aqui do Peçanha. E o nosso tema de hoje, pra quem não sabe, o Peçanha 10 anos de Rock Content. Pra quem não sabe, se você tá no mundo do marketing, eu não sei como é que você não sabe. Porque assim, a gente abre o YouTube, coisa na internet, pesquisa um negócio, tá lá o Peçanha nos ensinando muito. Um dos fundadores, e agora deixou o grupo recentemente, Isso. né? Pra se aventurar nesse universo da educação P by P School. E o tema do nosso podcast aqui é esse novo cenário do marketing e como se preparar para o futuro. A gente já estava aqui, já estava no papo. Fritando. Mas antes da gente entrar no papo do futuro e de como se preparar para ele, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sua trajetória profissional, suas motivações, enfim, até esse momento atual da P by P School. Perfeito. Então vou tentar sintetizar o máximo possível, né? Como vocês já falaram, são vários anos. Mas muito resumido, desde muito novo, eu gosto de tecnologia. Eu fiz o site, cara, eu fiz o site da minha escola de ensino fundamental, assim, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Isso na década de 90, tá? Então pensa nisso, em Flash, ActionScript, Sempre gostei muito de tecnologia, então eu busquei carreiras na área criativa dentro da tecnologia, então, igual, eu sou formado em comunicação, né, com especialização em publicidade, sou formado em design, etc. Mas eu sempre usei isso, por exemplo, eu fui web designer por um tempo. Na verdade, foi assim que eu fazia dinheiro na faculdade, fazendo site pros outros e importando peças de computador do Paraguai para revender mais caro. Mas isso aí eu não... Toda a região de BH tava bem servida. Exatamente. E foi lá para 2009, 2010, começou esse movimento de startup. Né? Aí eu comecei mais para a área de marketing digital. Comecei trabalhando com algumas startups, né? Eu já tinha essa ideia de design, web, e naturalmente eu entrei em coisas de marketing. Cara, SEO, sabe? SEO em 2008, 2009, era tudo sim. Mato. Fácil de fazer, lindo. Você podia mentir, ranquear bem, por aí vai. E rapidamente eu trabalhei como analista de marketing digital numa empresa grande, 11 meses, e falei, Jesus, não dá para trabalhar numa empresa que não entende disso. Aí eu saí, trabalhei numa startup como gerente de produto e fui montar minha própria startup, que é parecida com o que a Rock Content é hoje. É uma startup que é chamada Tex Corner, que era contratar redator freelancer, mas ao invés de você contratar redator freelancer para criar conteúdo para os seus clientes, a ideia era pegar o texto deles, colocar em um próprio site meu, um próprio blog,
trazer muito tráfego e ganhar dinheiro com anúncios. Tá? Isso tinha nome, tem nome, né? Chama Content Farm. Sim. A ideia era assim, você criar um bando de texto muito ruim, de baixíssima qualidade, mas que ranqueava bem. Nessa época o Google não era muito esperto. Isso foi 2012. Tá? No final de 2012, o Google lança duas atualizações de algoritmo que são muito importantes, que é Panda e Pinguim. Sim. Basicamente, a Panda falou assim, gente, não dá mais pra você ficar fazendo porcaria e ranquear bem. Ele introduziu várias maneiras de avaliar a qualidade do conteúdo. Pinguim chegou e falou, esse tanto de link que vocês pagam aí pra ter e rouba, também a gente vai avaliar de outra maneira. E rapidamente também veio uma que chama Hummingbird, que tem a ver com análise semântica. Resumindo essa complexidade toda não dava mais pra você ter uma empresa que faz texto ruim. O que é ótimo, tá? Eu não tenho orgulho disso não, gente, mas eu era jovem. E aí eu juntei com meus sócios e falamos assim, cara, eles tinham uma outra empresa que também estava sendo afetado por essas mudanças do Google, falou, a gente vai ter que fazer algo diferente. Aí surge a Rock Content. A gente olhou pra fora e falou, o que tá acontecendo de marketing de conteúdo, que era algo que eu já gostava, falava-se pouco no Brasil, e eu tô assim, o que tá acontecendo lá fora no marketing de conteúdo? Aí a gente viu várias empresas que falam, marketplace de conteúdo para ajudar as empresas. Foi assim que a gente começou lá em 2013. Olhando muito pra fora. Olhando muito para fora. A gente literalmente olhou para uma empresa e falou, a gente vai fazer igual eles, só que aqui. Entendeu? Que é a Scripted. Sim. Mas, claro, em 10 anos, né, aí entra uma coisa que eu falo muito, que o povo de startup e de empreendedorismo acha que você tem que ser criativo, original. Não é isso. Cara, você pode muito bem pegar um modelo de negócio de uma região, trazer para outra, derivar em cima do modelo de negócio. A criatividade está em fazer aquilo Bem rodar feito. no dia a dia. Não, é o dia a dia. A criatividade, ela surge muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, quando você dá de cara com um problema durante a execução e consegue resolvê-lo de acordo com a sua realidade. A gente valoriza demais a criatividade. Nossa, eu tive uma ideia original que ninguém nunca teve antes. Tanto que em 10 anos a gente mudou completamente. E se fosse fácil fazer, 1000 teriam feito. E não é verdade. Exato. Então, assim, porque a gente fica muito parado esperando uma ideia. Não, ninguém nunca pensou nisso. Ou eu quero ter uma ideia muito complexa. Quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro, cara. Os primeiros quase nunca são os que dão certo. Verdade. E aí, nesses 10 anos, a Rock mudou muito. Mas aí, resumindo, a gente saiu de uma empresa que era só um produto. A gente agora é uma empresa multiprodutos e multinacional. A gente comprou duas empresas nos Estados Unidos, uma em 2020, outra agora em 2022. Então, a gente está ali em vários países. A gente também opera no resto da América Latina. Sensacional. Nessa, a gente se tornou uma das maiores empresas de marketing de conteúdo do mundo. Né? Dependendo da métrica que você pega, a gente é maior, então eu posso falar. Dá sempre, a gente é do marketing, né? Então dá sempre pra você escolher a métrica que você quer usar. Que foi uma experiência muito legal, muito legal. E nesses 10 anos, o que foi uma premissa da empresa? Se a gente vai vender marketing de conteúdo, a gente tem que ser muito bom para fazer o nosso próprio marketing de conteúdo. Com certeza. Porque senão é casa de ferreiro espeto de pau, sabe? É igual a empresa. Eu já vi várias vezes a agência de SEO que você não encontra no Google. Eu falo assim, amigo, desculpa, sabe? Foi nisso que a gente começou. Então, a primeira coisa que a gente fez ao abrir a empresa em 2013 foi lançar blog post e e-book. Em 2015, e nessa época eu era muito mais tímido, eu gravei o primeiro vídeo, publiquei no YouTube, sabe? Assim, tremendo pra clicar no botão de publicar. Novinho, nem tinha barba ainda naquela época. Não tinha barba. Não, mas não tem barba hoje. É um mês pra ficar desse jeito aqui, cara. É o maior problema. Então assim... E aí a gente acabou virando um grande case, o que, como eu peguei pra eu fazer, deu uma grande visibilidade pra mim. Eu gosto muito dessa história. E é uma coisa que eu gosto muito também da maneira como a gente cresceu. Porque quando você cresce fazendo conteúdo, e a premissa de um bom conteúdo é ele ser útil, você ajuda as pessoas. Não é altruísmo, claro que não. Mas, e aí tem a missão da Rock é fazer o marketing melhor e ter um impacto positivo no mundo. Falar, pessoal, mas coisa mais, né? Hare, hippie. Cara, não é. Um bom marketing, ele educa, ele ajuda as pessoas e gera resultado. Essa última parte é importante. Então, eu fico muito orgulhoso disso. Sim. Dito isso, meu último passo, eu saí da operação da Rock, ainda sou sócio, minhas ações estão lá. Sim. Continuo participando de algumas coisas. Eu gostei muito dessa parte, do ensinar, do educar.
né, do ajudar. Eu acho que vem um pouquinho ali até da próxima pergunta, que é do que você mais gostava na Rock Content. É isso aí. É a maneira como a gente cresceu. Porque a gente tem várias empresas que crescem, e não tem melhor ou pior, tá, gente? Mas, cara, muitas empresas, vou dizer a maioria, vai crescer muito na mídia paga, na performance, Sim. né, em eventos. A gente cresceu na geração de conteúdo de qualidade. Ficamos muito bons nisso, Sim. tá? Então, a parte que eu mais gostava era essa. Uhum. E o projeto que eu mais gostava dentro disso tudo é a Rock University. Perfeito. Que começou com um curso que eu gravei de madrugada em 2015. A gente tava falando rapidamente sobre trabalhar demais. Início de startup, gente, é insalubre, tá? Só vou avisando. Então eu trabalhava o dia inteiro e falei... Quer arriscar, vai, mas arriscar, coloca vai. aí na conta umas horas, bastante horas a menos de sono, né? Bastante horas a menos de sono, não recomendo, entendeu? Muita cafeína, Sim. entendeu? Ainda bem que eu nunca fui dos Venvance da vida, entendeu? Agora que eu mudei pra São Paulo, parece que eu moro perto da Faria Lima, né? O povo fala muito disso, não. Isso aí eu não vou entrar, não. Ainda não caí nessa Não, eu tentação, também não. Não. Às vezes o parafusinho ele tô dá uma limpa. soltada, você tira uma semaninha de férias e vida que segue. Porque aí faz mal. Uma cervejinha na Vila Madalena. Exatamente. Aí tá Cara, tudo minha certo. energia vem do carboidrato da cerveja. Mas aí... Não, eu gravei de madrugada. Aí o povo, tinha uns estagiários, uns funcionários nossos que ficavam lá de madrugada. Tipo assim, um CLT mandou um abraço, né? Mas depois a gente liberava eles. 2 que todo dia tinha uma cerveja. Era um ambiente bacana, apesar de ser muito trabalho. E a galera envolvida também com a cultura, com a entrega. Era muito legal, muito legal. Apesar que teve, na primeira versão do curso, que já se perdeu, tipo assim, tinha umas 2 aulas que eu tava levemente bêbado. Mas a gente já tá... Bota pra rodar aí ao vivo. Eu já procurei, eu não achei, cara, que a gente tirou do ar. Mas beleza. Começou aí. Então, Começou a virar um easter egg, né? Você exatamente. Fica soltando, a galera quer encontrar. Desculpa, vamos lá. Agosto de 2015 eu lancei o curso. E aí eu uso o alertas do Google, né, para monitorar tudo da empresa. Sempre usei. E aí, cara, 1 mês depois, apareceu no meu alerta uma vaga de emprego que pedia a certificação do curso que eu tinha acabado de fazer. Eu falei, cara, isso é legal demais. E aí a gente viu o potencial disso, né? Aí criamos outros cursos, virou Rock University, que é uma coisa à parte. Hoje tem 15 cursos lá, de vários temas. A última vez que eu olhei, né, eram 630 mil alunos. Desses, 200 mil certificações. Ou seja, beleza, uma pessoa pode tirar mais de uma, mas ainda é um número muito grande. Cara, é muito impressionante. A gente recebe dezenas e dezenas de currículos diariamente, assim, na Layer, né? E, assim, é unânime. A Rock tá sempre presente ali na formação dos profissionais de marketing, vendas, enfim. Principalmente de conteúdo, Exato. né? Sensacional. Exato. Então, assim, na hora que eu vi esse impacto, eu falei, cara, isso é legal demais. Sim. Tanto que o meu livro que eu lancei em 2017, o nome dele é Obrigado pelo Marketing. Que tem a ver com essa história de 2015, porque eu tava na RD Summit 2015, lá com o meu standzinho pequeno ainda, a empresa era relativamente pequena, e alguém foi lá me agradecer e falou, não, obrigado pelo seu trabalho. Eu falei, gente, eu tô fazendo marketing, mas que coisa legal. Então, assim, eu apaixonei por isso, entendeu? E aí, nos últimos anos, não sei se último ano, nos últimos meses, eu comecei a me questionar, cara, será que não tá no momento de eu tentar algo diferente, algo menor de novo, algo mão na massa de novo? Eu sou muito mão na massa. E a Rock Content, uma empresa de 400 pessoas, eu como diretor, Caraca. não sou mais mão na massa, Não. entendeu? Tá no estratégico. Exatamente, o estratégico, que eu gosto também. Mas, tipo assim, algo mais tranquilo, que eu possa, tipo, fazer meus horários, mas e também que que eu possa focar nisso que eu gosto. Eu falei, eu já tô com um diretor muito bom, um cara mais sênior que eu, tipo, que respondia pra mim, o Giuseppe, que é italiano, mora em Londres. O cara tem 50 e tantos anos, já foi VP de marketing de Schneider Electric. Sabe? Ele é executivo de carreira, que entende essas coisas. Aí eu fiquei um tempão passando tudo pra ele, sem avisar pra ele. Aí um dia eu falei, Gil, aqui ó, falou, abraço, beijos, entendeu? Esse filho é teu. Não, nem tanto. Foi 3 meses de transição. E aí eu tô montando a P by P. E a ideia da P by P, de piece by piece, que é essa ideia de que eu odeio quem tenta vender hacks e segredos e táticas mágicas de marketing, é de peça
né, pedacinho em pedacinho, você constrói um marketing em sua carreira. Chama Piece by Piece, mas aí eu reduzi para P by P, porque eu sou nerd do SEO, eu consegui um domínio de 4 letras, eu não vou desperdiçar, entendeu? Claro. E aí eu anunciei tem um mês, e agora eu tô nessa coisa de resolver as 500 mil coisas que tem que fazer, porque eu sou um empreendedor solo. Isso é legal saber como tem sido essa virada de chave, né? A gente tava conversando um pouquinho nos bastidores. Imagina, você tá numa frequência de startup em crescimento, com aporte de investimento, resultado, escalar e etc. De repente você vai para um papel de gestão e agora você tá abrindo um novo negócio totalmente ainda dentro do que você ama fazer, que é educação, ensinar. Mas como que tá essa nova fase aí? Então, nesse momento tá muito legal. Muito legal e muito tenso. Muito tenso. Porque eu tenho 500 mil coisas pra fazer. Então, por exemplo, igual, sou mão na massa, então eu configurei a plataforma toda. É WordPress, com plugin de WordPress. Você voltou a colocar aquela coisa Exatamente. que você adorava, que era a mão na massa, Mão na literalmente. massa. O logotipo, eu usei o Fiverr pra fazer. Mas todo o resto do layout eu que fiz. Todo o copy legal. eu que fiz. Agora eu fiz um pouco melhor. Comecei com um descritivo de qual que é o meu posicionamento, minha proposta de valor, qual que é o diferencial em relação, por exemplo, até a Rock University, né? Cara, a questão de emissão de nota fiscal que eu tava resolvendo. Jesus, Caramba. eu tenho que, sabe? Eu tenho que descobrir como fazer para emitir nota fiscal. Tá? Então, assim, você faz absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Mas é gostoso. Então, por exemplo, eu tava... Né, a gente até comentou rapidamente. Fiquei até 10 horas da noite um dia desse, porque a minha plataforma de automação de marketing perdeu a conexão com a minha plataforma de ensino. Uma é o WordPress, o outro é uma plataforma de automação de marketing chamada Mautic. E tudo conecta via Zapier. Eu não sei se vocês conhecem o Zapier. Sim. Zapier é o motoboy da internet. Então, assim, eu adoro. Ele leva É a tudo melhor do ponto A pro definição que eu ponto já B. ouvi Então, de Zapier. todo projeto que eu faço tem Zapier. Anotem essa. Aí o Zapier quebrou, aí eu fui dormir 10 da noite, aí no outro dia acordei 6h30 da manhã, eu falei, eu tenho uma ideia. 6h31 eu já tava no computador pra testar essa integração. E resolveu. Então, isso é muito bom. O que é muito tenso, já tinha um tempo que eu não sentia, mas um tenso bom, mas ainda tenso. É assim, putz, segunda que vem, né, que vai ser dia 3 de abril, isso aqui ainda não vai, provavelmente não vai ter ido pro ar ainda, eu vou começar a vender. E eu tô assim, cara, e se não aparecer ninguém? E se ninguém pagar? E se... Não, já tem fila. E se as pessoas que pagarem, eu não ter exatamente o que mostrar? Se eles não gostarem, sabe? Cara, eu acho que assim, acho que é legal sentir esse desconforto, esse incômodo, sabe? Porque... Coisas que talvez você tá resgatando lá do Exato. começo da Rock. E eu acho que a gente tem que estar sempre incomodado, assim. Porque se você tá muito cheio de si, se você... É igual, tipo assim, cara, síndrome do impostor, você tem que ter. Se você não tem, você é arrogante. E você não melhora, porque você já acha que já tá num tamanho bom. Se não tem mais o que aprender, né? Se você é ótimo em tudo, Exatamente. Então não tem evolução mais. Então, assim, eu tô nesse momento. Então, eu tô tenso, tô satisfeito. E até porque eu tenho que gerar receita. Eu não tenho mais retirada de salário. Sim. Eu caí não sei se é burrice, mas é uma escolha que eu falei, isso é uma péssima escolha de comprar uma casa em São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu tenho Tem conta pra pagar agora. Tem conta pra pagar. O boleto vai chegar. 30 anos de relacionamento de longo prazo com a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Então, assim, mas eu tô nesse momento, que tá um momento muito legal. E, assim, agora eu tenho que me virar. Agora eu queria só puxar uma coisa aqui, Peçanha, porque você contou toda a história da Rock, chegamos na P2P, mas e o marketing de conteúdo? Outro dia eu tava olhando alguns podcasts e vi um seu do Media Marketing Podcast que estava intitulado Matando o Marketing de Conteúdo. Com a sua foto. Eu falei, o Peçanha quer matar o marketing de conteúdo. Bateu um arrependimento. Que façanha é essa, Peçanha? É tipo isso, né? O que rolou? É tipo você fica bravo com o ex, né? Exato. Que isso? Não, né? E agora se comprometendo em São Paulo, não dá nem pra ser um... Eu tô matando meu diferencial, sabe? Cara, é uma coisa que eu acho que a maturidade do mercado e o meu entendimento do mercado estão me mostrando recentemente.
Aí voltando um pouco em história, tipo assim, marketing de conteúdo, o termo existe desde 2000 e pouco. Joe Pulitzer criou. Aqui no Brasil falava-se muito pouco até 2010, 11. Até quando a Rock foi criada em 2013, falava-se muito pouco. Assim, quem falava Sim. desse termo era o Rafael Hess, Uhum. que já tá nessa há mais tempo. O E Ricota um pouco, o Ricota que um tinha pouco, mas a ele Mestre SEO Exato, antes da agência mais Você Mestre. SEO. fez lá nas meados de 2000, o Fiz. quê? 10? 2012, eu acho, um curso com o Ricota. Exato, imagina o Ricota jovem. E a Samira também. Magrinho, Exato. sem barba. Exatamente. Eu era igual, eu não mudei nada. Então falava-se pouco, aí a Rock teve um papel muito grande né, tipo assim, na popularização do termo. O que acontece? Quando a gente fala de conteúdo, por que surge o marketing de conteúdo? Isso é muito importante. Ele surge porque o marketing tradicional, a publicidade tradicional, estava falhando em várias frentes. Certo? Então, por exemplo, olha, a gente vai empurrar a mensagem promocional no momento que a pessoa não está pronta para comprar. Propaganda e interrupção. Sabe? A gente vai tentar inventar projetos de branding awareness completamente desconectados da jornada de compra, tá? E aí o que acontece? Esse tipo de conteúdo, porque tudo é conteúdo, gente. Pela definição de conteúdo, conteúdo é alguma coisa que carrega uma informação que você recebe e que tem valor. Né? Então, cara, uma propaganda bem feita, você pega e compartilha. Quem não compartilhou uma propaganda? Uma propaganda bem feita, ela acontece no momento certo também. Né? Essa é a beleza da internet, você consegue trazer isso. Só que, naquele momento na história, o conteúdo da propaganda estava tão invasivo, tão intrusivo, que eu falei, cara, eu tenho que dar um nome novo pro conteúdo que é entregue no momento certo. Eu tenho que dar um nome novo pro conteúdo de topo de funil, que é aquele de atração, que as pessoas não falam. Aí chamou-se de marketing de conteúdo. E o conteúdo que não é uma mera notícia, né? Exatamente. Com certeza a notícia tem muito valor, mas que tá ali educando, ajudando na construção da jornada de compra. Exato. Aí surge o marketing de conteúdo, que foi o quê? Uma resposta a essa questão de que, gente, as pessoas estão na jornada, elas não estão sempre prontas para comprar, conteúdo de qualidade tem que educar, só que hoje a gente só está fazendo propaganda, interrompendo o povo. Só que na prática, não faz sentido o termo marketing de conteúdo se você levar em conta que uma propaganda é um conteúdo. Com certeza. Mas eu entendo surgir o termo marketing de conteúdo porque tinha que se posicionar. Só que tem 10 anos só que a Rock existe. Nesses 10 anos, o mercado ficou mais maduro, entende-se melhor o que é marketing de conteúdo. E agora a gente está no momento, que é isso que eu prego quando eu falo que a gente tem que matar o termo marketing de conteúdo. Não é parar de fazer essas coisas, tá? Não é isso. Encaixar. É o termo, é falar assim, gente, marketing de conteúdo hoje é marketing. Com certeza. Tipo, se você fizer bem feito, você tem que montar uma jornada em que todos os pontos de contato tem que estar alinhados da mesma jornada. A gente ainda não está chegando lá. E é o que eu quero educar, principalmente, sabe, líderes de marketing, gestores de marketing, sabe? Da consultoria nisso, que é o seguinte, você tem um time de performance. Isso é muito comum. O time de performance faz anúncio. Você tem um time de conteúdo, que faz blog post, SEO. Em alguns lugares, conteúdo e SEO são separados. Mas beleza. Aí são 2 times. Aí a pessoa vai lá e está atraindo as pessoas com conteúdo, SEO, evento, etc. E não conversa com o time de performance. Sendo que a pessoa que foi impactada por um blog post é a mesma que foi impactada por um anúncio. Sim. Ou seja, se a mensagem não é a mesma, tá desconectado. Você tá perdendo eficiência. Entendeu? Quando você tem, por exemplo, geração de leads com conteúdo, cara, que essas leads, elas têm um valor muito maior do que uma lead, tipo assim, fria. Sim. Então você pega aquilo e cria audiência customizada no Facebook. Você vai ter uma taxa de conversão muito maior. Tá? Exato. Então, essa jornada que envolve pago, não pago, qualquer formato, televisão, gente, Sim. é a mesma jornada. Então, como é que você separa e fala, isso aqui é o marketing de conteúdo e vocês são a mídia tradicional? Perfeito. Entendeu? Super. E aí é tudo marketing. Eu lembro que teve um determinado momento também da nossa trajetória que a gente chegou nesse entendimento de que as pessoas falam de estratégias de forma isolada, falam de branding, de performance como bichos completamente diferentes, inbound, marketing de conteúdo, social. E aí, acho que foi em 2018 que a gente foi num evento da RD e a gente desenhou um time de futebol. Para mostrar que, na verdade, são todos jogadores de um mesmo time, que é o marketing.
Exato. Marketing e vendas, né? Muitas vezes ali conectado. E que tem esse ponto. Não dá para fazer uma ação isolada. No fim, o que eu quero? Eu quero audiência, eu quero ajudar essa pessoa a entender mais sobre o meu produto. Tá dentro da estratégia da marca, né? Não é só conteúdo, eu vou fazer aqui, eu faço o quê? Eu não vou fazer performance porque eu já faço marketing de conteúdo. Não é uma coisa ou outra. Exato. É parte de um time, né? E nunca é linear a jornada do inbound. E não é A gente linear. também no processo entendeu que existia ali uma metodologia do funil de vendas, mas no momento em que esse lead está dentro da nossa base, a gente está expandindo para branding, a gente reimpacta com essa base qualificada na rede social, com a mesma história, com o mesmo contexto. Então, acho que amarrando tudo aí, a gente está bem... Então, tá bem vira tudo sintonizado. marketing. Pega uma empresa que só faz digital, várias só fazem digital. Sim. Você vai falar que ela não faz marketing? O marketing dela é 100% digital. Pode ser 100% conteúdo. Sim. Entendeu? Eu tenho um caso que eu gosto muito, é quando a Ambev lançou a Skol Hops. Lembra Skol Hops? Hops é lúpulo, Sim. né? Uhum. Cara, eles fizeram aquela campanha, aquele pouco dinheiro que a Ambev tem, né? E aí um amigo meu, ele tinha um blog, trabalhava lá na empresa. Trabalha ainda, né? Que chamava Omni Lúpulo, que era sobre cerveja, e ele fez um blog post explicando o que é lúpulo, o que é hops, etc. Cara, a Ambev fez a campanha gigante, capturou a atenção das pessoas, a busca por lúpulo e hops dispara no Google. A Ambev não tinha uma página bonitinha, que não fosse o branded da Skol, pra explicar isso. Uhum. Cara, o tráfego do meu amigo disparou. Eu tô falando, gente, uma quebra de jornada, entendeu? Então, aí você soma isso, com todas as questões de acesso a dados, que tá diminuindo, né? Sim. Com o fim de third-party cookies, com, cara, o negócio do iOS 14, que agora não compartilha dados da mesma maneira, etc. A gente vai ter que voltar para e achar novas métricas que explicam o fenômeno como um todo. E você tem incrementalidade, você tem share of search, que são métricas distintas, mas que explicam o fenômeno todo. Então, Mais um share pra nossa lista, só Mais pra um anotar. share, depois a gente Isso. conta Mais das um share. shares. você tem vários shares. A gente tem E aí a gente as coloca shares. a carinha da share. Coloca a share aqui, literalmente. por favor. Muito bom. Então, por isso que eu falo, em breve, se você estiver falando, em breve, se depender de mim, porque é isso que eu prego. Você falar marketing de conteúdo é igual você falar assim, gente, vou entrar naquele site que é Web 2.0, virou tudo web. Você não diferencia mais, entendeu? Perfeito. Então, é por isso, assim, a gente tem que evoluir. Perfeito. Boa. Então, o marketing de conteúdo pode continuar vivendo, só que não precisa ser chamado de marketing de conteúdo. Faz parte da estratégia Faz e é parte da isso. estratégia. Perfeito. Exatamente. É marketing. Muito bom. Muito bom. E você é um cara, um gestor, um líder, uma figura importante do marketing no Brasil, agora também internacional. Agora não, né? Já há um tempo internacional. Eu confesso que eu stalkei pra caramba, como eu disse. Vi ali as suas palestras internacionais também. Super, super interessante. Tô sempre aprendendo. Esse que é o sensacional do meu trabalho. Eu tô sempre aprendendo e, de alguma forma, ensinando ali pro time algumas coisas também. E aí, como que foi esse processo de expandir um negócio pro exterior, com culturas diferentes, modelos, foi. enfim. Dor e sofrimento? Foi E jet lags. Alegria, dor, Alegria, sofrimento. dor, sofrimento. Não, foi bem interessante. Por vários motivos. A nossa expansão internacional para o mercado latino-americano foi bem orgânica. A gente criou um blog e criamos um blog até o blog ter milhões de visitantes. Falou, a gente consegue gerar negócio aqui. Então, ok, foi nosso playbook. Porque tanto no Brasil quanto em espanhol, resto da América Latina, cara, eu não tenho nem verba de mídia paga. Desde 2015 que eu não gasto dinheiro com mídia paga. Aí o blog cresceu muito e depois a gente chegou à conclusão que dava para conseguir gerar demanda e realmente a gente gera clientes através do blog. Sim. Muito parecido com o modelo do Brasil. Porque no Brasil, eu não faço mídia paga desde 2015, sabe? É só no orgânico. Isso é um sonho para qualquer lugar. Qualquer termo de marketing que a gente busca, a Rock tá ali nas né? primeiras posições. Não tem porquê ter A gente ficou mídia... muito bom de SEO. Muito. Inclusive, se você trabalhar com SEO, você vai ter que competir com a Rock Content. Vai ficar Então, difícil pra você. eu não tô investindo em SEO na P2P, até porque, para mim, hoje, é melhor a Rock Content ter sucesso. Né? Tipo, eu tenho ações da Rock. Sim. Mas eu não tô competindo nessa frente, não. Não, a saída foi super amigável, é uma parceria. Mas aí, nos Estados Unidos, a situação foi mais interessante, mais difícil, porque a cultura é muito diferente. Tipo assim, o mercado do resto da América Latina
é até um pouco menos desenvolvido do que o brasileiro no marketing digital. Estados Unidos é outra história. É mais desenvolvido, tem muito mais players. Você tem muito mais competidores, não é só competidor genérico, competidor específico, sabe? Você tem uma empresa que cria conteúdo para o mercado de healthcare. Empresa que cria conteúdo somente para imobiliárias de prédios de 3 andares, exagerando um pouquinho aqui. E a maneira como a gente entrou foi através de aquisição de empresas. Qual que é o problema quando você entra com a aquisição de empresa? Você pega uma empresa que já está rodando e fala, eu já tenho que entregar o resultado, você não tem o tempo para começar do zero. Sim. Então não dava para eu construir o SEO do zero. Eu peguei empresas que não eram muito fortes em SEO na aquisição. E esperar 6, 7, 1 ano para dar o resultado. Não, eu tenho um board que está me cobrando que vocês gastaram muito dinheiro para comprar essa empresa, você tem que dar o resultado. Aí entra a questão, aí eu tive que investir muito em parcerias, patrocínios, mídia paga, coisas que não eram natural meu. Sabe? Parceria, patrocínio, mídia paga, fazer a nossa marca ser vista. Sim. Né? Então, assim... E o CAC lá no céu. Não, nem falo do CAC. Em dólar ainda, cara. Nossa. Imagina, aquele CAC lá em dólar, lá no alto. Então, assim, foi um aprendizado muito legal. Porque eu tive que diversificar. O SEO já estava ajudando bem, assim. Tipo, em 6 meses o blog estava batendo 200 mil sessões por mês. Já é alguma coisa. Hoje já deve estar com quase 400 mil sessões por mês. Que é um número bom, assim. Sim. Eu que sou muito mal acostumado, sabe? Tipo... Volumes métricas muito altos. E lá você tá competindo, por exemplo, com o HubSpot, que tem um blog, assim, gigante, difícil demais de competir no SEO. Sabe? Você tá competindo com Mossa, você tá competindo com SEMrush. São grandes players. Mas, então, assim, a dinâmica do time mudou muito. No sentido de eu tive que mudar as áreas. Antes era só conteúdo. Então, um pouco olhar mais para PPC... Na parte de growth, cara, parcerias com marketings. E a gente teve que começar falando assim, olha, a gente não é quase ninguém aqui nos Estados Unidos ainda, mas... E foi nossa estratégia que foi boa. Se você é uma empresa americana querendo expandir para o Brasil, a gente consegue ajudar muito. Então isso nos alavancou um pouco. Entendeu? Eu conversar com uma empresa tipo Tinha HubSpot. Um diferencial, e falar assim, você me ajuda aqui nos Estados Unidos, eu te ajudo no Brasil. Sabe? Porque no Brasil a gente é líder. E aí foi uma construção lenta. Então essa parte foi um desafio que eu gostei muito. Eu acho que foi algo que abriu muito a minha cabeça em relação a tudo, assim. Em relação à gestão, em relação até esses assuntos sobre jornada, né? Sobre matar marketing de conteúdo. Eu acho que essa integração toda, ampliar essa visão, olhar muito para a marca, que eu tive que fazer, uma consolidação de marcas. A gente comprou uma empresa nos Estados Unidos que tinha 3 ou 4 produtos. Mas aqui a gente já tinha mais 2 ou 3. Depois comprou mais uma com mais um produto. Falei, cara, como é que você faz uma família de marca, consolidação de marca? Sabe? Então foi muito enriquecedor. Pessoalmente, para mim, pro meu time, foi também, eu acho também muito enriquecedor no sentido de repente, tudo é em inglês. Toda a comunicação da Rock Content é em inglês. Toda a comunicação interna da Rock Content é em inglês. Não tem jeito, a gente tem funcionários lá fora, sabe? E para algumas pessoas foi muito difícil, várias superaram, e é legal porque falar inglês... Muitas vezes é só a pessoa ter vergonha, então a gente trabalhou isso muito. E a questão cultural. A questão cultural entre países, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Canadá, várias vezes bate ali. E aí você tem que trabalhar para não gerar conflito e pegar o melhor dos dois mundos, né? Aí tem um livro que ajudou muito, que chama The Culture Map. Eu não sei se ele foi traduzido para o português. Que ele vai falando essa questão de, olha, quais são as diferenças culturais e como classificá-las, né? Então, por exemplo, uma que eu peguei muito pra mim, que é, por exemplo, brasileiro, indiano, latino-americano, são pessoas de alto contexto. O que é alto contexto? Estou conversando aqui com você faz uma reunião, fala assim, entendeu, beleza? Então tá bom, vamos fazer isso aí. O contexto, a conversa, o que tá no ar, diz muito. Americano é de baixo contexto. Ou seja, eles querem pragmático, tudo documentado. Não sei se já fez reunião com americanos. É assim, gente, tudo bom, olha só. A gente vai ficar 5 minutos fazendo isso, depois isso. Terminado, documenta tudo e manda. E eles ficam completamente incomodados com os brasileiros. Falam assim, galera, todo mundo Aquela de coisa acordo. do rapport, né? Começa 5 minutinhos a reunião, trocando uma ideia. Os caras aqui, então, vamos trocar, vamos falar sobre... Exatamente. Aí você pega isso e fala assim, cara... Até que a questão de baixo contexto,
o resultado dela é muito mais positivo para a organização. Sem deixar de lado, claro, a questão de você fazer rapport, de ser ali mais amigável. Mas você conseguir estruturar as coisas melhor, documentar melhor, deixar mais, Tem um processo mais mais claro. organizado. Exatamente, isso é positivo. Então você traz isso com com aquele toque de brasilidade. Né? A questão de, cara, feedbacks. Né? Então, por exemplo, um europeu e até brasileiro recebem feedback muito melhor que americano. Bizarro isso. Ah, é? Você tem que tomar muito cuidado com americanos. Tanto que, por quê? Cara, eles, tipo assim, eu não sei o porquê, na verdade. Tô pensando aqui, mas, por exemplo, isso tem no livro, sabe? Essa questão de, já viu o feedback sanduíche? Você fala uma coisa boa, uma coisa ruim. Sim. Isso é completamente cultura americana, entendeu? Não é cultura europeia, ou brasileiro médio, mas europeu, vai na, tipo, na França. Europeu é mais direto também, Mas, né? gente, você mandou mal, né? Você cagou, porra, velho. Desculpa, papapá. E depois tá tomando um vinho, sabe? Então, são muitos detalhes, muita coisa que você vai aprender só vivendo ali. Então, aí, não só profissionalmente, mas como pessoa, é um enriquecimento cultural muito grande. Com certeza. Porque, pô, no meu time tinha, né? Gente da África do Sul, um italiano que mora em Londres, americanos, canadenses. Né? Então, assim, eu aprendi muita coisa. E nesse processo, eu imagino que você falou um pouquinho disso, né? Primeiro que a Rock foi uma inspiração de um player lá de fora, e você falou de um mercado mais amadurecido nos Estados Unidos, e aí na América Latina não. Então, você tem esse contexto também, até para... A pergunta é sobre o Brasil. Qual que é a nossa maturidade, afinal? Porque quando a gente fala de publicidade, a publicidade no Brasil, ela é super elogiada, Brasil ganha um monte de prêmio, coisa e tal. Quando a gente fala de marketing, a gente sabe que tem players muito mais fortes, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se na Europa, mas talvez, enfim, em algum contexto. Mas qual que na sua visão é o gap? Às vezes as pessoas falam que a gente está 10 anos atrás. Ah, pelo amor de Deus. Qual que é a sua visão que já viveu esse processo e conhece todos os países? A pessoa que fala que a os gente tá 10 anos playbooks que atrás... a gente usa é tudo lá de fora, no final das contas, né? Agora a gente começou a criar mais personalidade. Eu acho muito bom alguém falar 10 anos atrás. Fala, cara, 10 anos atrás foi 2013. A gente tava postando no Facebook, entendeu? Contando fãs. Ninguém faz isso mais. Eu entendo, é frase de marqueteiro, né? Não, eu acho que assim, como o nosso mercado ele é menos desenvolvido. Eu não falo de maturidade, no sentido de conhecimento... E do tanto que se a gente consegue colocar um brasileiro, um americano, o americano não é inerentemente melhor que o brasileiro. Então, o nosso conhecimento é super avançado. Tá? A maturidade do mercado é a quantidade de players, dinheiro disponível, a maturidade dos clientes, sabe? Igual a gente passou, graças a Deus, a fase, mais ou menos, não foi 100% não, de explicar que conteúdo que não é só de vendas tem seu papel na jornada. Entendeu? A gente ainda depende um pouco de ensinar, mas já educou muito. Enquanto lá nos Estados Unidos, realmente já tem muitos anos que você não precisa mais convencer a pessoa disso. Sim. Entendeu? O consumidor já está mais pronto pro serviço. Lá eles já estão bem mais prontos, exatamente. E eles demandam também um pouco... Eles demandam mais, eles demandam mais disso. Então a gente está numa fase de educação nesse sentido. Mas se você pegar os players do Brasil, cara... Querendo ou não, a RD Station, cara, compete com o HubSpot, que no Brasil é mais barata, não sei o quê, mas tem uma presença de mercado gigante e eles são uma empresa que não... Técnica, vou dizer assim, do ponto de vista de entrega de conhecimento ou do entendimento deles de marketing, de criar uma solução de marketing, eles não estão perdendo para a maioria dos players dos Estados Unidos. A HubSpot é gigante, é líder, beleza, é um software muito mais complexo, mas... Não é só porque a RD Station é um software mais simples que você vai falar assim, eles estão atrás, entendeu? A Rock Content, como uma empresa de criação de conteúdo e que ajuda as pessoas a criarem conteúdo, a gente, modéstia à parte, a gente ficou muito mais avançado, porque a gente teve que lidar com o Brasil, do que a maioria dos pares americanos, que faziam muito... Tanto que a empresa com a qual a gente se inspirou não faliu. Ou que não cresceu, a maioria não cresceu, e a gente cresceu, entendeu? Sim. Beleza, cara, você dá certo no Brasil, entendeu? Você dá certo em lugares mais fáceis, sabe? Tipo assim, eu sempre falo que, cara, Frank Sinatra tava muito errado quando ele fala que em Nova York, se você, you can make it there, you can make it anywhere, ele não tentou São Paulo, entendeu? Exatamente. Vem pra Sampa. Então, assim, eu acho que a gente tem um mercado muito menos maduro,
Mas eu tento não confundir isso com o conhecimento dos profissionais, com a capacidade de quem está trabalhando, tá? São coisas um pouco distintas do meu ponto de vista. E acho que a próxima pergunta vai super tá alinhada aí com o que a gente tá falando agora dos profissionais também, né? E bom, falando aqui do cenário de marketing, que é exatamente o assunto que a gente tá falando hoje com o Peçanha, tem uma profissão que tem mudado nos últimos anos e que a gente precisou, de fato, tá em constante evolução com as novas tecnologias, é o marketing, né? E, bom, e esse novo cenário do marketing, como a gente se prepara para o futuro? Peçanha, você que viveu o início do inbound marketing aqui no Brasil, foi um dos precursores, olha eu de novo com essa palavra, no marketing de conteúdo, e a gente está falando agora mesmo de toda essa bagagem, né? O que vai acontecer? Qual que é o próximo da vez? A gente sabe, né? A gente está falando aí de inteligência artificial, mas onde estamos? Para onde vamos? O que vai acontecer com esse marketing? Qual que é o futuro próximo que nos espera? Você quer o futuro do Futurologia, marketing? né? Pega a sua bola de cristal. Prevê o futuro? E conta pra gente o que você enxerga. Nossa, eu acho legal, assim... Quem que fala uma frase? É famosa, que é fazer previsão é muito difícil, principalmente sobre o futuro. Tem algumas pessoas a gente acredita nisso, né? Eu sei, assim, alguém falou... Futurologia, né? Essa matéria. Eu sempre brinco, assim, tipo, sei lá, ou Bill Gates ou Clarice Lispector, um dos dois, sabe? Tipo assim... Vamos lá, o que eu tô vendo que tá acontecendo com o marketing? Primeiro, não indo tanto no futuro em relação a tecnologias, mas isso tem a ver com tecnologias. Quando o marketing digital começou a fazer muito sucesso, início dos anos 2000, no Brasil ali, 2010, por aí. A gente tinha 18 anos. A gente tudo novinho ali, sabe? Assim, a gente caiu num conto, não um conto, era um momento, numa promessa, que o marketing digital era a resposta para todos os problemas que o marketing tradicional tem. Que agora você tem... E eu defendia isso, gente. Eu tenho até vergonha, mas era isso. Agora você tem dados. Sim. Agora você pode olhar e metrificar tudo. Cada real que você gastar, você vai saber se ele gerou resultado ou não. Se você não está investindo em alguma coisa que você consegue metrificar com atribuição perfeita, você está desperdiçando o seu dinheiro. Isso é um erro tão grande que a gente está reparando agora. Tá? Até porque tem ações como branding, por exemplo, que não tem atribuição perfeita e que é extremamente importante para a estratégia. Exatamente. Então a gente caiu nessa. E o inbound, inbound é um pedacinho do marketing de conteúdo, era uma resposta linda para isso. Porque você fala, eu consigo atribuir que um blog post gerou tanto de receita. E eu tenho um blog post que já me gerou mais de R$1 milhão. Porque alguém entrou nele, converteu, e eu sei... Isso é lindo. Não é pra gente deixar de fazer isso, de maneira nenhuma. Mas isso é uma parte da equação. O problema é que você tem outras partes que não são diretamente mensuráveis. Então, a questão de awareness, né? A questão do poder de um branding bem feito. Cara, eu fiz parte da turma que fala, branding é desperdício de dinheiro. Eu não entendi o que era branding. 2, eu não entendi o que era branding. Porque branding é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Branding não é awareness, não é visibilidade. E é um erro que até hoje é feito. Perfeito. Tipo assim, é comum. Tipo assim, um dia desses eu tava vendo o André Siqueira sendo entrevistado, até zoei ele. Eu falei, cara, fizeram a pergunta que o povo fica sempre fazendo. Você acha que alguém que está começando numa empresa ou no marketing tem que investir em performance ou brand? Eu falei, gente, não existe essa divisão. Sim. Se você fizer performance sem levar em conta o posicionamento de marca, você está fazendo uma performance menos eficiente. Como você se comunica, como que você mostra o seu posicionamento, Exato. qual que é o Branding tom, é outra história. Essa jornada única que a gente falou mais cedo, o branding é a base que fala, gente, está aqui minha posição. No nosso time de futebol, o branding é o goleiro. Porque ele tá ali defendendo... E não dá pra ter um time sem goleiro. Você já viu um goleiro ser expulso e ficar sem goleiro? Não tem como. Tem que ter o tom. E uma mídia super saturada agora também, com custos altos, todo mundo investindo. Você tem o mesmo serviço, muitas vezes o mesmo produto. Exato. Como que você vai diferenciar? Exatamente. Como que você vai construir diferenciar e gerar uma marca coesa. Tipo assim... Você tô fazendo performance aqui. Cara, mas se o seu tom de voz e o seu visual não é o mesmo da pessoa que tá fazendo o programa de TV ou o conteúdo, você tá gerando uma comunicação ineficiente. O que une isso tudo é o branding.
Sim. O que mais me dói é quando falam tráfego pago. Ah, eu faço tráfego pago. Isso me dói. Isso me dói. Isso me machuca. Faz parte. Então, assim, o que aconteceu? O que é importante? Nessa época, a gente fala assim, branding é se pedir dinheiro. Não sabia o que era branding, mas é uma resposta. Igual o marketing de conteúdo é uma resposta para propaganda mal feita, Sim. foi uma resposta a realmente uma época em que vinha agências e grandes agências e muita gente da comunicação falava, vamos fazer branding, que era basicamente fazer um logotipo novo, Sim. cobrava milhões Uhum. e tipo assim, não justificava. Eu tô escrevendo um texto sobre isso, porque a Pepsi mudou a sim. marca agora. Você lembra do grande caso do rebranding da Pepsi de 2008? Lembro. Quando a Pepsi virou essa bolinha feliz? Sim. Que vazou o manual de justificativa da marca. Cara, era uma piada, velho. Era uma piada. Que é tipo assim, tinha o Globo falando assim, a velocidade da luz, 1 ano-luz é tanto tempo. Aí tá a marca da Pepsi. Se você andar a velocidade da luz 3 vezes, aí é o universo da Pepsi. Foi tipo assim, isso não faz O conceito sentido. foi tão longe que ficou sem sentido, Não, né? mas não, ali, filho. não, Não faz sentido. Meu argumento pra aquilo, e eu vou fazer um vídeo ou um blog post sobre isso. Drogas. Alguém falou assim, drogas pode ser, mas foi assim, galera, o que você acha do sorriso? Pô, sorriso é legal, hein? É. Beleza, estagiário é o seguinte, a Pepsi pagou 1 milhão, a gente não pode fazer só isso. Inventa desculpa. E o estagiário fazia filosofia. Ou física, porque ele fala muito de leis, tá? Tipo assim, astronômicas. Mas vamos lá, todas as respostas, que eu me perdi. Tudo isso surgiu num momento que a gente falava de dados, marketing digital vai salvar o mundo, branding é desperdício de dinheiro, que é uma resposta ao que vinha antes, mas uma resposta exagerada e nem sempre certa. Uhum. O que isso fez com os profissionais de marketing? A gente criou uma geração de pessoas que são operadores de software, operadores de plataformas que se consideram profissionais de marketing. Uhum. Tá? Então eu falei assim, cara, o que você faz? Cara, eu sei fazer gestão de tráfego. Eu sei fazer Facebook Ads. Cara, tem muita gente muito boa de Facebook Ads e Google Ads. E não é que não é uma profissão que não vale a pena, mas a pessoa só sabe fazer isso. Ah, tem que se aprofundar. Exatamente. Tem que entender o contexto. Eu sei, exato. Eu sei fazer, cara, eu sou muito bom de métricas. Só qual que é o problema? Isso não faz um profissional de marketing, isso faz um operador de software. Uhum. O que eu acho que vai mudar muito recentemente, principalmente com essas evoluções que estão acontecendo muito rapidamente. Se você quer ser um profissional de marketing, você tem que entender de marketing. Tanto que, jabá, meu próximo curso é Fundamentos de Marketing, porque a galera não sabe. Entendeu? Um profissional de SEO que só faz conteúdo topo de funil com o objetivo de capturar tráfego e não entende como aquele tráfego se conecta com o objetivo de negócio da empresa, não é um bom profissional de marketing. Uhum. Se ele não entende que o SEO, que é atração, que tem a ver com posicionamento, que é distribuição, promoção dos P's do marketing, mas como é que se conecta com os outros P's, você não é um bom profissional de marketing. E o SEO vai mudar, a mídia paga vai mudar, social media vai mudar. Sim. Então, se você não entende os conceitos principais que justificam o que você está fazendo agora, na hora que o operacional muda, ou você se ferra, ou você só vai aprender o próprio operacional. Mas aí você está correndo atrás do prejuízo, em vez de estar preparado. Então, assim, você tem que estar preparado para, independente do que a tecnologia trouxer, os princípios não mudam. O que importa no marketing é aquilo que não muda. O que o marketing faz, ele é sempre para pessoas, ele tem a ver com posicionamento, ele tem a ver com canais, distribuição. Cara, isso é verdade desde sempre, cara. O porquê das coisas, o porquê a gente está executando. Então, perfeito. Assim, o futuro de um profissional de marketing é falar assim, cara, eu vou ser o melhor profissional de SEO que tem. Uhum. Você pode ser o melhor profissional de SEO, o melhor... Se especializar. Isso aí é o diferencial fudido. Sim. Mas você tem que entender que o SEO está inserido num contexto de marketing. E que contexto é esse? É isso que você chama de marketing de consistência? O que é exatamente? Porque eu já vi você falando um pouco sobre isso, mas como que isso se conecta também com essas novas tendências? Eu não acho que eu devo ter usado o termo marketing de consistência. Provavelmente não. É porque eu falo que o segredo pra você ganhar o jogo é consistência. Eu tenho até uma... Isso, exatamente. Mas não é um marketing de inconsistência, de consistência. É tipo... A consistência nas ações. A consistência das ações. Uhum. Porque é uma coisa do tempo. É Perfeito. o piece by piece, sabe? Sim. Tipo, é a construção de marca. É você manter a mesma narrativa. Isso do ponto de vista de trabalho, né? Sim. É você criar os seus canais com paciência,
postar sempre. E como pessoa, como profissional, você tá todo dia aprendendo um pouco mais. Porque ganha o jogo não é quem faz... Tem um toque de genialidade uma vez. É quem faz o chato por muito tempo. Não o chato, o trivial. Sim. Ou que não... Porque não dá pra você ter tipo assim, nossa, uma ótima ideia todo dia. Aí você fala, caramba, pessoa, mas você sabe muito de marketing. Tem 10 anos que eu tô só com a Rock Content. Entendeu? Então, o que eu falo é que o que ganha o jogo é a consistência. Só que você tem que saber guiar pra onde você tá indo. Então, assim, entendeu? E aí entra... Porque eu não respondi uma parte, né? Vai. Que é o futuro. Sim. Boa. Isso. Por que eu falei isso tudo? Porque o futuro tá tão louco, tá mudando tão rápido, que não dá nem pra você ser especialista em alguma coisa agora. Só operacional. Sim. Então, a pessoa que domina a base, os princípios, né? Cara, eu acho que copywriting pra mim é uma das coisas mais importantes. É tão difícil achar um copywriter nessa vida. Ela consegue navegar melhor essas mudanças, tá? Sim. Perfeito. Então, entrando, cara, inteligência artificial. Que, cara, nunca vi uma coisa andar tão rápido. Do GPT-3 pro GPT-4 foram 4 meses. O salto é absurdo. Do Midjourney 4 pro 5 foram poucos meses e o salto é absurdo. Sim. E aí passou de... Cara, ninguém usa isso pra... Tem gente que usa isso todo dia. Eu uso isso todo dia. A minha empresa sou eu, o ChatGPT e o Midjourney. Você tava falando, você tava escrevendo news e que as últimas news não tem como você eu tento não falar de disso. AI, sabe? Tipo, eu vou falar do quê se eu não falar de AI? Assim, eu fujo, mas... tudo tem AI agora. Perfeito. A gente não sabe onde isso vai chegar. Mas eu, como profissional de marketing, eu olho do ponto de vista de princípios e falo como é que eu uso. Entendeu? E eu sou um cara muito cético com hypes. Muito. Você já viu alguma entrevista Sim, minha? várias. Então, assim, por exemplo... Do metaverso que não existe. Pô, metaverso metaverso é o Facebook quando ele estava correndo risco de ser processado pelo governo americano por falar assim, não, agora a gente muda o nome de Meta pra Meta e o mundo vai ser metaverso. Ele não existe. Mas aí tudo era metaverso. Aí, de repente... Virou uma loucura. Videogame virou metaverso. Eu falei, cara, eu sou expert em metaverso. Eu tenho 35 anos de videogame. Sabe? Tipo, Call of Duty virou metaverso. Aí, de repente, Roblox virou metaverso. A coisa mais próxima que a gente tem do metaverso é o Roblox. E aquela treta do Bing lá no seu perfil? Qual delas? Eu lembro que tem Treta do uma Bing? que a gente... que tava relacionado também ao ChatGPT. Ah, não, então não é metaverso, não. Aí é AI. É. Não, AI é de boa. É porque... Não é treta. É porque, assim, a gente tá num momento muito louco. Já vamos fazer o jabá. Fala o seu Instagram aí pro pessoal. O meu Instagram é @pecanha, peçanha, sem o cedilha. Eu sou @pecanha em qualquer rede social, menos o TikTok, porque eu acho que eles não deixaram entrar lá muito cedo por idade avançada, entendeu? Mas eu sou fácil de achar também no TikTok. Mas eu sou usuário peçanha em qualquer rede. Não, a questão do Bing tem a ver com AI. Porque, assim, só pulando rapidamente, metaverso, Web3 e NFT. Perfeito. Né? Tipo assim, metaverso não existe. Não existe é a ação de PR do Facebook. Web3, cara, não existe, então não tem como... Mas alguém tá construindo. Talvez tenha um futuro. NFT é golpe de pirâmide com figurinha. Tá? Concordo. AI... Que nerds inventaram. Desculpa. Que nerds inventaram. AI tá se mostrando uma coisa realmente promissora, igual eu falei. Minha empresa sou eu, ChatGPT de Midjourney. Tá aí, né? A gente Tá tá aí. usando. Só que a coisa curiosa do AI, e aí entra a treta do Bing, não é a treta. Microsoft pôs $10 bilhões no OpenAI e tá integrando o OpenAI em tudo que eles podem. A busca em toda a receita da Microsoft é um percentual muito pequeno de receita comparado com a busca na receita do Google. Ou seja, a Microsoft pode arriscar muito mais na busca. E ele tá fazendo isso. Então, eles lançaram o Bing Chat, que funciona até bem. Integraram o Bing Chat dentro do Edge. Daqui a pouco vai estar no Windows, já tá dentro do Teams. No Skype... No Skype. Skype? Alguém usa Skype? Opa! Não, mas eles estão anunciando para tudo. GitHub é da Microsoft. O Copilot, etc. E nisso, o fenômeno que eu tô falando que é treta, mas não é, de repente tá todo mundo falando de Bing. E a Google tá ficando... morto, né? O falecido Cara. ressuscitando. Sim! E o Google tá ficando para trás. Que loucura. E Google usa AI há muitos anos. É tá? uma loucura. A busca do Google é baseada em AI há muitos anos. Mas a interface chat, esse tipo de interação, não. E aí eles lançaram o Bard,
que é a resposta. Só que eles têm que tomar muito mais cuidado, porque eles não podem ferrar com a busca. O Bard não tá se mostrando tão bom igual o Bing Chat. Sim. Entendeu? Então, assim, se eu fosse falar assim, meu bingo para 2023, teu Bing... Só Bing, posta. não, se você falar assim, coisas que vão acontecer em 2023. Eu vou usar o Bing pelo menos uma vez por semana, não estava lá. Já pensou? E tá lá. Que plot então, twist tá lá. da vida. exatamente. Olha que plot twist, velho. Mas deixa eu pegar essa e emendar minha última pergunta. Na verdade, algumas ainda tenho aqui, mas é quase a última, que a Samira já tá querendo me expulsar. Eu não. Mas pegando eu tô aqui, por exemplo, os profissionais, né? Porque, assim, com a chegada do GPT, dos AIs, enfim, já que a gente tá falando agora desse bingão, e pros profissionais, esse movimentão. É o Bing do bingo, É meio desesperador, né? É desesperador. Eu entendo. Mas todo momento de grande transformação é desesperador. Eu sou muito otimista em relação à tecnologia. Então, eu acho que a sociedade se adapta. A gente gera oportunidade. Exatamente. Ela vai se adaptar de algum jeito. Eu sei a resposta para isso? Não sei. Uhum. Eu posso fazer previsões, mas é o clássico de gente que faz previsão. Você faz 10, acerta uma e o povo esquece as 9 que você errou. Mas Então tem tá uma bom. carreira nova, né? Que é o design de prompt. Por exemplo, design de exemplo. prompt. É uma carreira nova, mas ela vai ser uma carreira que vai durar muito tempo, ou daqui a 2... A própria inteligência já tá fazendo o próprio prompt também, né? Ou daqui a um mês, você não precisa mais ser um bom designer de prompt, porque os prompts ficaram melhores. Estão prontos. Exatamente. Tem já, né? Você entra ali no Discord, na tem comunidade marketplace, da OpenAI, tá lá. Você tem um monte marketplace de prompt. Você entra lá e fala, por $1 você compra um prompt. É. A questão é, por que existem designers de prompts? Porque a inteligência artificial não tá tão esperta para entender o que eu quero dizer. Então, aí você tem que formular. Você tem que formular de um jeito específico para ela. Mas ela tá andando tão rápido que às vezes daqui a um mês o Já designer tá. de prompt não existe Já mais. era. Então, assim, cara, isso existe hoje. Por isso que é difícil de prever. Sim. Você vai fazer o prompt do Midjourney, você tem um método lá e fala assim, olha, eu quero câmera tal, menos AR, que é a proporção. Entendeu? Existem alguns comandos que não são naturais. Sim. A premissa é que seja natural. Cara, nessa velocidade, então, o designer de prompt pode ser uma coisa que vai ser Clubhouse das profissões, entendeu? Vai embora. Surge e vai embora. Nossa, você lembrou do Clubhouse. Exato. Então, assim, tá tudo andando muito rápido. A gente tem que se adaptar. Sim. Mas, se você olhar a história, tem um livro quando eu estava na faculdade que eu li, que era a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin. Caraca. É livro de faculdade federal, né? Cara, mas pensa assim, em 1920, 30, os artistas estavam discutindo, cara, o que você faz? Agora que eu sou artista, existe esse negócio chamado fotografia. Acabou a arte. Mas estamos aqui, fotografia é arte e o artista ele existe. E voltou as câmeras analógicas agora como moda, as A digitais gente lá. pode é que tem alguns processos que são que mudam muito o contexto do mundo, né? Então, se a gente Exato. falar da evolução da imprensa, no momento em que não tinha papel, quer dizer, não tinha livro, os livros eram copiados à mão, e aí Gutenberg vai lá e cria uma prensa, aí isso é uma baita revolução, porque agora eu consigo distribuir livros numa velocidade muito rápida. Quando eu mudo do rádio para a TV, é uma evolução, mas não tão grande. Eu acho que inteligência artificial tá nessa comparação com a criação de uma imprensa, de algo que realmente muda o mundo. muito o contexto, E né? a gente não consegue, estando dentro dessa mudança, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Eu dou esse exemplo, mas, cara, pega quando a industrialização, tá? No momento da industrialização, o mundo mudou mais do que tá mudando agora com o AI. Mas muito mais, gente. Sim. Tipo, as pessoas viviam tipo assim... Como é que chama? Viviam no mato, no campo. Né? Tipo assim, eu vou viver no campo, as cidades não é Rural, né? rural, etc. Aí depois da industrialização, beleza, você tinha as pessoas. Aí vem a automação. Quando as máquinas começam a entrar. Aí muda tudo. E foi um desespero também, Foi um na desespero. época. Por quê? Porque a gente associava, a gente ótimo, né? A humanidade associava que a criação de produtos dependia de pessoas. De repente não depende mais. Existe um gráfico que eu gosto muito, que é uma curva de sorriso, assim. Que é o processo de um produto. Hoje, as partes altas estão em você definir o produto, pensar o conceito,
e vai caindo até chegar a parte da manufatura. A manufatura tá lá embaixo. Porque, cara, você pode comprar da China uma coisa barata. Depois cresce de novo no marketing, beleza? Sim. Essa curva surge depois da automação das fábricas. Talvez seja isso que esteja acontecendo, por exemplo, na programação. Que é assim, o programador pode perder valor como o cara que escreve código, mas aumenta o valor em quem consegue conceitualizar, né, e quem consegue distribuir. Sim, total. Tá? Então talvez essa curva se repita na área de programação, talvez essa curva se repita na área de design. Conteúdo. De conteúdo, sabe? Eu sei a resposta? Não sei. Então, assim... Ah, não acredito. Putz, não, eu posso falar 10 previsões pra gente lembrar só que eu acertar? Sim. Depois, lá, Sim. daqui a um ano, a gente... Entendeu? Não, mas, então assim, daqui a um ano a gente pode olhar isso. É. Então, assim, a criação de conteúdo hoje, ela vai mudar muito. Então, o Google mesmo, ele tem o EEAT, né, que é Expertise, Authoritiveness, Trustworthiness, só palavra complexa, que é você ser esperto, autoridade, crível, e o E9 que eles enfiaram lá, que eu sempre esqueço que é experiência. Se eu não estou enganado, beleza? Que é assim, cara, AI não tem experiência direta com nada. Então, como é que o Google traduz isso? Eles vão ter que achar uma solução também, tá? Como é que você traz personalidade na parte de marca? Como é que você traz... como é que você mostra que você sabe disso? O Google lançou uns recursos novos na busca que estão em teste agora. Sim. Vai estar na minha newsletter também. Que é, por exemplo, falar assim, olha, tá aqui opiniões distintas sobre o mesmo tema. Tá aqui dando mais ênfase para a fonte. Porque o ChatGPT, querendo ou não, ele, por mais inteligente que ele seja, ele não é inteligente. Sim. Ele sabe conectar várias informações de maneira a falar de um jeito que passa bastante confiança. Eu faço, tipo assim, eu fico brincando, é tipo mansplaining, entendeu? Tipo assim, homem hétero fazendo podcast. Zoeira. Mas ele passa com muita confiança, mas ele não tem certeza do que ele tá falando. Sim, é verdade. Ele não tem um conhecimento, entendeu? A gente fez alguns testes e dá pra perceber isso. Quando Não, você pergunta, sei lá, de Golden Circle, ele não coloca o porquê na frente. Pô, o princípio é colocar o porquê na frente. Exato. Ele explica os outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fala bem, mas tem falha no processo. Exato. Então pode ser que daqui no futuro o principal player de AI seja o que consiga criar um jeito bom de validar a fonte, que vai sempre ser uma pessoa. Total. E deixar isso claro, entendeu? E alguma tecnologia vai surgir para isso. Porque você pega a história do mundo, toda vez que você tem uma grande mudança, surge uma tecnologia que ajuda a gente a lidar com essa mudança. Sim. Você deu o exemplo do Gutenberg. Até vamos pegar pré-Gutenberg. Quando você tinha muito conhecimento sendo criado, cara, qual que foi a tecnologia que surge para ajudar a gente a entender esse tanto de conhecimento? Enciclopédia. Certo? Surge o Gutenberg, muito livro. Enciclopédia tinha surgido, livros maiores. Qual que é a tecnologia que surge? Índice. Cara, índice em livro não é uma coisa que surge do nada, entendeu? Eu tô falando que os cursos podcast é coisa mais aleatória, sabe? Tipo assim, um dia desses eu escutei um podcast inteiro sobre a ordem alfabética. O tanto que foi treta você fazer livro em ordem alfabética. Verdade. Porque você acha que é natural, mas até isso ser natural, Nossa, cara. você ia fazer um livro verdade. sobre, tipo assim, por exemplo, o guia de toda a realeza da Inglaterra, o rei, se começasse com um Z, ele tinha que ser o primeiro. Porque a ordem tem valor, entendeu? Aí você fala, caramba, é verdade. Aí você tem a internet, aí surge o Google. Aí você tem o AI, alguma coisa vai ter que surgir. A gente só tá num momento que não dá pra falar agora. Sim. Então, o futuro, ele é muito incerto. Tá embaçado o futuro. Tá embaçado. Você tem situações que você sabe que vão perder valor. Então, por exemplo, o designer. Que aí eu acho que é a mesma coisa do artista lá na década de 20, 30. Fala, caramba, tem uma série de trabalhos que eu faço aqui que não tem mais valor, e não tem mesmo. Tipo, igual eu tava dizendo. Hoje eu uso o Midjourney pra fazer ilustração de blog post. Tá certo? Ah, mas você usaria AI para fazer uma interface de um produto? Eu não acho que AI dá conta de entender o que é uma interface. Sim. Eu vi vários projetos que fazem, fica bonitaço. Só que interface não é beleza. É teste com o usuário, é ver o que funciona, é dados. Sim. Então, assim, a gente está nesse processo de seleção, o que vai durar, o que não vai durar. Conteúdo escrito, eu acho que vai ser muito humano com a ajuda de AI. Sim. Porque a gente vai ter que fazer coisa original, a gente vai ter que trazer a nossa opinião, a gente vai ter que trazer nosso tom de voz.
E Mas AI pode otimizar um tempo, pode Não, mas isso aí eu ajudar faço. a velocidade, que é isso que a gente traz muito hoje no trabalho da equipe. Exato. Não fica com medo, porque as pessoas estão um pouco Com preocupadas, de fato. Mas utiliza isso como uma ferramenta para o seu trabalho. Exatamente. E aí vão surgir coisas novas. Perfeito. Então, hoje eu escrevo blog post, que eu gosto, e eu escrevo tudo. Uhum. Tipo assim, a última que eu escrevi, 2.200 palavras. Eu escrevo tudo e falo assim, ChatGPT, transforma isso revisa. em 5 bullet points. Uhum. Para eu pôr no LinkedIn. Perfeito. Aí eu vou lá e reviso. Cara, a ideia é minha. Total. O princípio é meu, a escrita é minha. Eu só não tive o trabalho de resumir. Entendeu? Então ele me ajuda nisso, ele ajuda a propagar em outros formatos. Mas a ideia tá lá, entendeu? Muito bom. Samira usa para escrever umas legendas no Eu Instagram. adoro, Se a galera olhar lá. Uhum, eu uso. O papo tá maravilhoso. A gente vai ter que trazer o Peçanha, acho que mais umas... Não sei, mais umas 10 vezes já. Ainda bem que você tá perto daqui. A gente tá aqui A gente pode fazer nos igual estúdios a do Lani franquia Village. Velozes e Furiosos, sabe? Tipo assim, Vai fazer 20 episódios. uma temporada com o Peçanha. Mas eu acho que tá na hora da nossa rodada final, né, Lê? Então, Peçanha, você tá preparada? A gente vai te colocar agora pra dançar a dancinha do TikTok. Então tô preparado. Não, Não. tô brincando. Não. Deixa eu pegar... Mãe, só um Não, brincadeiras à parte, a gente tem uma rodada rápida com todos os nossos convidados e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre um tema que conecta a todos nós, que é carreira, desenvolvimento, autoconhecimento, coisas que a gente sabe que a gente está numa constante. Legal. E aí, trazendo aqui uma pergunta, pode ser no âmbito profissional, fica à vontade, a gente não vai te despir aqui ao vivo. Nossa Não, mentira, a Senhora. gente Aí não tá ao fiquei- vivo. Qual a principal habilidade não técnica, pode ser comportamental, que você desenvolveu ao longo da sua carreira e que hoje, cara, é o seu framework que é muito importante pra você? É sua capa de superpoder. Nossa Senhora, eu acho que uma habilidade... Quantas você quiser, porque você é um Ah, cara de tá. habilidades. Não, putz, deixa eu pensar aqui. Difícil é assim? Difícil, né? Mas Difícil. É uma habilidade que eu desenvolvi que eu acho que me ajudou muito. Durante a carreira profissional pessoal, tá. Bom que depois corta isso tudo aqui que eu tô pensando, né? Não, Porque- pode pensar, é bom a gente... Tempo. Tempo, atenção, vai. Como é que é? Que fazia na TV? Eu acho que aqui, por exemplo, eu particularmente hoje, uma habilidade que aquela não é nenhuma, né? Letícia, qual a sua habilidade? Conta. Uma habilidade que eu desenvolvi é conseguir me conectar mais com o time, com as pessoas, enfim. Esse é um ótimo ponto, sabe? Tá, eu vou falar. Mas eu vou quase copiar você, tá? Porque eu já parou que eu copiei as coisas. Não, eu vou te falar uma habilidade que eu acho que não é... Eu vou dizer que... Por que eu acho que ela é uma das mais importantes? Porque eu acho que foi uma coisa que mudou muito em mim nos últimos anos. Porque eu sou o tradicional adolescente nerd antissocial. Eu era. Pensa o cara que joga RPG, cabeludo mesmo, banda cover de heavy metal, entendeu? Que eu nem bebi até os 21 anos, cara. Tipo assim, que tinha muito problema de timidez, essas coisas. Perfeito. Nossa, é impressionante, não parece. Mas depende muito do contexto. Tá. Isso é muito importante. E aí, nos últimos 10 anos, eu acho que uma habilidade que eu desenvolvi muito foi essa questão de realmente conseguir entender melhor as pessoas. E foi uma coisa que eu estudei muito. Lidar com pessoas, sabe? Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Então, é uma coisa que dá muita satisfação, não só a questão do marketing, do conteúdo que eu crio, mas até mais ainda, as pessoas que trabalharam diretamente comigo, e eu vejo que hoje, cara, se tornaram profissionais melhores. Não é uma habilidade simples, mas eu acho que é uma habilidade que fez muita diferença, que me deixa muito satisfeito, sabe? Assim, e eu acho que foi uma grande mudança. Porque eu tenho outras habilidades que eu acho super importantes. Sim. A questão de sempre ser curioso, ser insistente, mão na massa. Mas isso aí eu trago há muito tempo. E até pra quem já foi tímido. Eu falo também por experiência, assim. Quem é extrovertido, talvez esse seja um ponto que não dá tanto valor. Mas quem já foi muito tímido ou antissocial,
sabe o quão muda a vida quando você aprende a se comunicar, a lidar melhor com as pessoas. É um Exato. divisor de águas mesmo, E eu ainda né? sou tímido pra caralho. né? Eu acredito. Tipo assim, não, mas me põe em outro contexto, sabe? Me põe assim, Peçanha, você tá numa balada, tem uma mulher muito bonita do outro lado da balada e tá olhando pra você. Cara, eu vou travar. Vou falar assim, Chega e cara... fala, você conhece o marketing de conteúdo? É tipo assim, como diz o Espina, olhou, sorriu, fundo de funil, né? Cara, mas assim, Essa é boa. eu vou travar, mas no âmbito profissional, nesse contexto de, cara, educar, entender as pessoas, ajudar as pessoas, eu estudei muito isso, sabe? A questão de ser gestor, porque ser gestor, eu sempre falo, se você sai do analista para ser gestor, você não tá sendo promovido, você tá mudando de carreira. Assim, tem 10 anos que eu tô só nessa. Sim. Mesmo sendo muito operacional, tem 9 anos e meio que eu tenho pelo menos uma pessoa que tá respondendo diretamente para mim, sabe? Então, se eu fosse colocar uma habilidade que eu acho que eu desenvolvi que faz diferença, e muito que eu valorizo, pois ela não veio naturalmente para mim, é essa. Sensacional. Eu digo por mim, por exemplo, há 8 anos atrás, o quanto eu acabava sendo mais imatura naturalmente, né? Menos anos de experiência na gestão. E o quanto é prazeroso hoje as pessoas buscarem, reconhecerem, você poder ser um facilitador, alguém que agregue. E isso é muito legal, isso não tem preço, muito bom. E o que você gostaria de saber quando você estava começando e que te custou aprender e que você fala, putz, isso aqui ficou registradaço. Antes. Que eu queria ter aprendido antes. É engraçado falar, olhando para trás fica fácil falar isso. Mas eu não tô, como eu tô abrindo outra empresa, apesar de estar trabalhando muito, eu não tô repetindo isso, tá? É que, não no mesmo nível. Mas uma coisa que eu queria saber antes é que dá pra você ter ótimos resultados tendo equilíbrio na vida. Tá? Porque, Perfeito. querendo ou não, isso me custou. Eu tive que tirar férias forçadas por questão de saúde. Eu tive problema de memória, eu tive problema de estômago, tudo isso porque era aquele negócio, vamos, batidão, etc. 200%. 200%. E não é uma coisa que... Beleza, parece até assim, você fala assim, Peçanha, mas é porque você já chegou onde você chegou, cara, tô começando um negócio do zero. Não, uma hora a vida, ela cobra um equilíbrio, né? A conta vem, assim. É o ditado Life Snake, Total, a vida cara. cobra. A vida Mas é uma coisa assim, aí bem no pessoal, Sim. sabe, eu acho que eu queria saber. E eu acho que se eu tivesse, se 10 anos atrás eu também tivesse um entendimento melhor de questão de gestão, óbvio, essas coisas, ler pessoas melhor, eu teria tido muito menos problemas que eu tive. Mas não dá, aí não tem jeito, porque os problemas que eu tive foi o que me fez amadurecer e aprender mais, né? E virar esse Peçanha maravilhoso. E se você tivesse 1 minuto com você mesmo no seu passado, no seu primeiro dia de trabalho, seja como founder da Rock Content ou em outro contexto, o que você diria? Falava, Peçanha, bora, corta esse cabelo. Não, eu já tinha cortado o cabelo. Ou segue a tua banda de rock and roll, Não, hardcore aí, se eu que vai tivesse dar 1 menos minuto, gastrite. Um minutinho. Em 2013, a É. única coisa que eu falo é compra Bitcoin. Boa. Ó, não me pergunte muita coisa, eu só vim aqui pra Não falar, pergunta. compre Vai Bitcoin ser isso. e vende em Sensacional. data tal. É tipo assim, exatamente vai ser assim. Eu vim do futuro, compra Bitcoin e em 2020 muda pro interior. Boa. Só isso. Muito bom. Muito bom, excelente, Peçanha. Ótimo, gente. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, toda essa troca, as informações, os insights, enfim. Foi muito enriquecedor. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite de novo, foi ótimo. Obrigada, a gente vai estender essa conversa para um happy hour. Desculpa, gente. Bora, que horas são? Já pode? Faltou uma coisa que faltou você tem. um presentinho É, aqui. Letícia. Tem que ter, mimos depois pros esse nossos conteúdo convidados. de façanha de peçanha. Eu gostei dessa. Não é? Você podia criar um programinha no seu canal. Você sabe As que eu façanhas de agora peçanha. que sou só eu tô me dando tanto de liberdade artística pra fazer besteira. Eu gosto de falar, acho que assim, eu encontrei o humor como um jeito de, sabe, personalidade nas minhas Sim, palestras, etc. Então assim, a empresa chama Piece by Piece, mas Piece em inglês é peça, que é meu sobrenome resumido, né? Sim. Como é que chama? A newsletter chama Peça-Chave. Entendeu? Eu vou lançar um perguntas e respostas, vai ser
peça ajuda, entendeu? Muito E o povo bom. pensa, você tem vergonha? Eu falei, sou só eu na empresa. Sensacional. São Não. os meus trocadilhos, eu e meus posso. trocadilhos, Pelo depois... Eu e o meu board inteiro aprovou. Exatamente. Dá pra trabalhar no hardcore, mas com leveza, com alegria e com humor. Humor é tudo, cara. Eu confesso que eu sou conhecida meio como Super conhecida. a A tia do pavê. A tia do pavê. Você é a tia do pavê? Super. É. E me orgulho disso também, gente. Faz parte. Tô aí. O Rivotril e uma boa risada na brincadeira. Bom, turma, a gente então vai seguindo aqui pro final. Eu queria agradecer demais nossos ouvintes e espectadores para esse mais um episódio de Layer Talks. E se você quiser acompanhar mais conteúdos, a gente tem o nosso hub sensacional de conteúdos na Layer Up, do Data Driven Decision. A gente tem todos os canais possíveis e redes sociais da internet, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Os temos links vão estar TikTok. na descrição, né? Vão tá, vai ter o Gabriel dançando. E todos os links na descrição. E, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima, Samira. Valeu, obrigada. Sobrevivemos a mais um. Ótimo. Tô não, mas viva. Bom demais. Passei pouca vergonha aqui hoje. Segurando o tranco. É isso. Obrigada. Quase nada de vergonha. Só o precursor. Boa. Só o precursor na primeira frase. Muito bom. Valeu, gente. Valeu.